Olá, o tema de hoje é arritmia cardíaca. Como o nome diz, arritmia é uma alteração do ritmo cardíaco. Normalmente, o coração tem aquelas batidas que a gente, quando conta, vê que são regulares, né? A arritmia é a mudança desse ritmo. Elas podem acontecer por quê? Pode acontecer por vários problemas. Às vezes, problemas físicos, problemas em outros órgãos. Muitas vezes pode ocorrer até por problemas psicológicos, crises de ansiedade, etc. E, especialmente, podem ocorrer por problemas da condução do estímulo elétrico que faz o coração bater no ritmo certo. As arritmias podem ser divididas em dois grandes grupos, né, que são as taquicardíacas, quando o coração bate mais depressa do que deveria. Então, você vai lá, mede o pulso da pessoa, 160, é uma taquicardia. E a bradicardia também, que é o oposto, quando o ritmo cardíaco fica mais lento. Essas alterações todas podem provocar quadros clínicos diferentes. Você pode ter arritmias que a pessoa nem percebe que está tendo. Vai notar se faz um eletrocardiograma ou se vai ao médico. Você pode ter arritmias muito sintomáticas, que dão falta de ar, uma sensação muito desagradável que às vezes é até confundida com infarto do miocárdio. E você pode ter, infelizmente, mortes súbitas por arritmia. A Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas calcula que nós tenhamos aí mais de 300 mil mortes súbitas ou não por arritmias cardíacas. Nós vamos discutir os vários aspectos relacionados com esse problema tão importante. A prevenção, as causas, o que fazer quando elas surgem. E trouxemos para isso o Dr. Alexandro Fagundes, que é presidente da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas. Seja bem-vindo, Alexandro. Olá, prazer, André, estar aqui com você. Vamos começar falando o básico mesmo, né? Pois é, o básico que é muitas vezes difícil de compreender, e até mesmo para quem está começando o estudo da medicina, o estudante, o médico que não é da área, definir o que é uma arritmia cardíaca, não como uma doença em si, a partir do momento que a gente entende que o coração, como você falou, mantém uma frequência normal, o ritmo normal que a gente chama de sinusal, às custas de um sistema altamente sofisticado, equilibrado, que é o próprio sistema excitocondutor do coração, tá aqui mantendo a nossa frequência cardíaca e o ritmo normal. Alterações que mudam o equilíbrio desse sistema para mais, com aceleração, uma taquicardia, para menos, com uma frequência baixa, uma bradicardia ou uma irregularidade desse ritmo. Isso, em um apanhado geral, é o que vai definir um conjunto de transtornos do ritmo chamados de arritmias cardíacas. E quais são os principais tipos de arritmias? É preciso saber que são situações que vão aparecer no dia a dia em vários cenários diferentes. Jovens, idosos, pessoas com problemas cardiovasculares, pessoas com coração normal. Então, o médico vai se deparar com situações de alto, de médio ou de baixo risco, sendo, óbvio, como sempre, as situações de baixo risco mais comuns. Eu diria que a situação mais comum são queixas de extrasístoles, de batimentos desordenados, aleatórios e pouco usuais, que aparecem ao longo do dia. Todos nós temos extrasístoles ao longo do dia. O coração da gente está batendo regular, pá, 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 mas de vez em quando pode vir uma batidinha extra, um pá, pá, uma aceleração de 2, 3 batimentos que acontecem em 50, 100, 200 vezes ao dia, mas em algumas pessoas pode ficar muito frequente, pode ficar descompassado ao ponto de incomodar e necessitar de uma avaliação. Então, extrasístoles são alterações muito comuns. Aliás, é importante a gente falar que sentir palpitações, quer dizer, sentir uma batedeira, uma batida estranha, não significa necessariamente que uma arritmia esteja acontecendo. A pessoa pode ter arritmias muito graves sem sintomas, como pode ter muitos sintomas com poucas manifestações
arrítmicas. Mas as alterações discretas, essas variações de batimentos, que podem aparecer em corações normais ou alterados, eu diria que é a situação mais comum que o clínico se depara no dia a dia. E além das extrasístoles, Então, além das extrasístoles, a gente tem a fibrilação atrial. Essa é uma arritmia mais estabelecida, ou seja, o ritmo já está modificado, não é mais uma frequência normal, regular, que aliás a gente pode palpar no pulso, pode checar a sua frequência num autoexame e detectar como é uma frequência cadenciada. Na fibrilação atrial isso é totalmente modificado. O coração da gente tem estruturas que separam onde o sangue está coletado, onde é que ele vai ser bombeado, átrios e ventrículos, e os átrios são receptáculos que recebem o fluxo sanguíneo do corpo inteiro para chegar no coração. Eles contraem, eles estão aqui contraindo e sincronizando esse batimento com os ventrículos, que são a matriz motora, que são a máquina que estão aqui, o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo, mantendo o fluxo sanguíneo normal. Mas quando os átrios não funcionam, alguns sintomas podem aparecer. A fibrilação atrial, que é a desorganização desses batimentos, pode deixar a frequência dos ventrículos e checado no pulso irregular, sem um ritmo cadenciado. Então você vai ter uma batida tipo pá, 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 uma frequência irregular, alta, baixa ou na frequência normal, que acontece em idosos, em pacientes de meia idade ou até mesmo em pacientes mais jovens. É a arritmia que está presente em algumas pessoas que têm problemas que já foram operados, como válvulas, como caso da doença reumática, a doença de Chagas, o infarto prévio, e também em pessoas normais. Por isso que, dentre as arritmias sustentadas, ela é a mais comum. Ela é uma arritmia universal. A gente costuma dizer que ela é bem democrática. Você não tem idade para ter fibrilação atrial, não tem perfil para ter fibrilação atrial. Qualquer um pode ter. E, eventualmente, conforme a população vai envelhecendo, nós estamos vivendo mais, a expectativa de vida está ultrapassando os 80 anos de idade. Com esse tempo de vida aumenta o tempo de exposição e, naturalmente, a gente se depara com um número maior de pessoas acometidas por uma arritmia como essa. E o risco de uma arritmia desse tipo qual é? Então, em primeiro lugar, saber que não é igual, o risco não é igual para todo mundo. Da mesma forma que as arritmias diferentes traduzem risco cardiovascular diferente, o paciente com fibrilação atrial ele não é igual. Existem scores de risco que a gente utiliza para definir complicações que podem vir decorrentes da fibrilação atrial. Eu queria lembrar que qualquer um de nós aqui pode estar em fibrilação atrial e estar conversando, está do mesmo jeito, como o diabetes pode estar presente, como a hipertensão arterial pode estar presente, e essas variações que são típicas da fibrilação atrial, em algumas pessoas, elas aumentam a chance de complicações como acidente vascular cerebral, trombos que ocluem vasos cerebrais ou vasos do corpo importantes, insuficiência cardíaca por falência da musculatura de tão desorganizado e acelerado que esse coração pode estar, e a degeneração para outros ritmos eventualmente malignos com uma frequência persistentemente elevada. Então, as pessoas que têm esse risco maior, e isso tem que ser avaliado pelo cardiologista, pelo especialista em arritmia, ela precisa ser avaliada dentro de vários fatores, de vários preditores de complicações como essas que a gente acabou de falar. E esses fatores são a idade, a idade avançada, a presença de outras doenças concomitantes, como passado de infarto, passado de doença vascular prévia, diabetes mellitus, se já teve evidência de acidente vascular cerebral ou algum tipo de embolia. No sexo feminino, nas mulheres com esses fatores, esse risco aumenta ainda mais. E a idade passa a ser, inclusive, um risco cumulativo. Não basta simplesmente a gente dizer acima dos 65 anos, quanto mais idoso, acima dos 75 anos, esse risco aumenta ainda mais. E a presença de sintomas
que são clássicos da insuficiência cardíaca, que é uma doença que vem com falta de ar, incapacidade de realizar algumas atividades porque a respiração não aguenta, inchaço pelo corpo, incapacidade de deitar porque fica com falta de ar, desmaios, hipotensão e assim por dizer, todas as manifestações de uma falência da musculatura cardíaca. Esses sinais eles precisam ser valorizados porque traduzem um paciente de mais alto risco. E aquela arritmia que tem um nome poético de flutter, que imita o bater das asas de uma borboleta? É poético e o eletro é bonito, o eletro do flutter atrial, eu acho que é um dos mais interessantes da gente documentar, porque é um primo da fibrilação atrial. Então, se a gente está falando que na fibrilação atrial os batimentos são irregulares, porque o nó sinusal parou de funcionar e os átrios agora estão descansando, tremendo e não batendo, contraindo, no flutter está quase acontecendo isso, mas esse circuito elétrico que está acontecendo ali é um pouquinho mais organizado. Então, o emergencista, o cardiologista, o arritmologista, quando olha esse tipo de eletrocardiograma, como você bem falou, ele vê esse bater de asas através de uma imagem elétrica muito peculiar, muito característica. Às vezes a gente chama de um aspecto parecendo dente de serra, dente de tubarão, que está ali, na verdade, um átrio pronto para parar de funcionar em fibrilação atrial, mas eventualmente com frequências cardíacas bastante elevadas. E muitas vezes o paciente que tem um flutter atrial, ele tem uma frequência mais elevada, tem mais sintomas e muitas vezes cardiopatias estruturais associadas também. E as causas principais? Por que de repente o coração enlouquece desse jeito? Em primeiro lugar, a gente está falando nesse momento aqui de arritmias atriais, porque quando a gente vai falar de arritmias ventriculares, a coisa começa a ficar um pouco mais complicada e eventualmente até mais arriscada. Pode ser que a gente tenha fibrilação atrial, flutter atrial, o coração enlouquecido, batendo desorganizadamente, com uma frequência difícil de se manter estável, sem absolutamente nenhum outro fator predisponente. Mas, na maioria das vezes, a gente investiga e a gente vai encontrar, por exemplo, uma doença congênita, uma malformação do coração, como é o caso da comunicação interatrial, uma doença adquirida ainda na infância, como é a febre reumática, com uma cardiopatia e lesão em alguma válvula, ou uma doença adquirida um pouco mais adiante, como hipertensão complicada com cardiopatia hipertensiva, ou um infarto com obstrução de alguma artéria coronária. Existem várias outras situações cuja causa não está dentro do coração, mas às vezes é externo. O uso de drogas, tanto drogas terapêuticas, que podem ter algum efeito colateral, alguns quimioterápicos, a gente estava falando da oncologia como evoluiu, e com a evolução a gente vai aprendendo os efeitos colaterais e as reações adversas de diversos tratamentos, como drogas recreativas também, não é? Drogas ilícitas, excesso de um pool adrenérgico muito grande, que às vezes a própria condição do paciente leva a isso, como no hipertireoidismo, que é uma doença endócrina, onde o hormônio tireoidiano em excesso aumenta essa sensibilidade do coração à exposição a coisas que normalmente precisam trabalhar em harmonia, como o nosso sistema nervoso autonômico, que está aqui equilibrando a atividade adrenérgica e a atividade colinérgica. Você citou as arritmias ventriculares. Qual é a diferença fundamental? Então, em primeiro lugar, saber que a gente está vivo aqui, conversando e acordado porque os nossos ventrículos estão trabalhando. O átrio pode parar de trabalhar, funciona para receber sangue, e isso acontecer passivamente e a gente vai continuar vivo aqui, como é o caso das pessoas que estão em fibrilação atrial. Mas se o ventrículo parar de funcionar, não tem fluxo, não tem bomba, não tem oxigênio para manter o cérebro acordado, claro, e os órgãos funcionando. Que joga o sangue para frente. Né? Então, quando eu tenho uma arritmia que está nascendo nessa estrutura mais nobre, eu preciso ficar atento para eventuais complicações que impeçam esses ventrículos de funcionarem. É o caso da taquicardia ventricular. As extrasístoles que a gente falou agora há pouco,
pequenos batimentos que têm origem atrial, origem ventricular, que podem dar batedeira, palpitação, por si só não vão levar a nenhum tipo de complicação. Mas quando uma arritmia originada no ventrículo se sustenta, se mantém com a frequência aumentada, como é o caso da taquicardia ventricular, é uma taquicardia perigosa, que pode levar a uma parada cardíaca, porque ninguém aguenta, as células não aguentam sustentar uma frequência elevada, ainda que organizada durante um tempo muito prolongado. Esse ventrículo tende a entrar em falência e o próximo passo é o colapso circulatório, que leva, em última análise, à morte súbita. Então, arritmias ventriculares sustentadas, que seja a taquicardia ventricular, ou, em última instância, a fibrilação ventricular, são ritmos emergenciais que precisam de uma intervenção imediata para prevenir a parada cardíaca. E quem é que corre mais risco de ter arritmia? Uma arritmia qualquer. Então, apesar de arritmias, então a gente está falando no plural, uma coletânea de distúrbios que podem ser de baixo risco e muito comuns. Quando a gente começa a falar de arritmias graves, de arritmias potencialmente perigosas, na maioria das vezes são pessoas com doenças predisponentes. Da mesma forma que quando se tem um problema de convulsão, de epilepsia, há geralmente algum dano cerebral, alguma coisa que leva aqueles neurônios a ativarem desorganizadamente. No arritmia ventricular, existem danos quase sempre no tecido muscular, nas células ventriculares, que estão desorganizadas e com dificuldade de manter esse circuito elétrico nativo, natural, trabalhando em harmonia. O sistema elétrico do coração funciona em cooperação, todas essas células recebem a ordem de bater através desse sistema excitocondutor, que vai distribuindo para a massa ventricular de uma maneira homogênea. Se em alguma daquelas regiões existe uma cicatriz, existe um defeito congênito, existe um efeito de uma medicação que está atrapalhando o funcionamento daquela estrutura, essa é, vamos dizer assim, a situação predisponente para uma arritmia maligna como essa acontecer. E essas situações acontecem depois de um infarto, depois da insuficiência cardíaca, depois do acometimento inflamatório da doença de Chagas. Lembrar das miocardites, que foram muito pesquisadas e ainda o são depois da era pós-Covid, né, com inflamação viral, inflamação iatrogênica por medicamentos ou por até mesmo um trauma. Eu me lembro de um caso muito interessante que esse rapaz, eu tive a felicidade de vê-lo agora 20 anos depois, aqui na época da minha residência no INCOL, ele tomou uma facada por uma pequena discussão na padaria e ele foi salvo pela equipe do Jabaquara. O pessoal recebeu esse rapaz, conseguiram suturar o coração dele na sala de emergência. Imagina a situação dos seus 20 anos. Ele teve a vida salva, veio para a gente aqui na sala de emergência, suturado. Suturado, depois veio... Não deu tempo nem de levar para o centro de cirurgia. Nada, estava ali com o coração sangrando. Então, essa sutura foi feita, esse tratamento foi feito com sucesso. Ele teve infecção, tratou, saiu tudo. E hoje ele é um rapaz de uns 40 e poucos anos. Eu me deparei com ele lá na Bahia. Ele é baiano, voltou para a Bahia. E eu encontro com ele no hospital público, ele com uma arritmia. Então, na verdade, ele estava com um bloqueio atrioventricular que necessitou de um marca-passo. E qual era a causa dessa arritmia? A cicatriz. Da facada que ele levou, que foi salvo. E agora, com o marca-passo, ele continua com a vida normal, pronto para viver mais 20, 30, 40 anos ainda. Alexandro, você está no consultório, recebe um paciente que diz, eu fui subir uma ladeira, me deu uma falta de ar, um mal-estar. Você desconfia que ele possa ter uma arritmia. Como é que você encaminha a investigação? Bom, então, em primeiro lugar, uma história clínica muito bem feita. Esse paciente tem que ser entrevistado, o exame tem que ser minuciosamente avaliado, separando as causas que, para ele, levaram àquela queixa. Por exemplo, se falou que estava subindo uma ladeira, estava fazendo um esforço,
ou terminou de tomar banho, ou foi depois de uma alimentação copiosa, ou depois de tomar um susto, ou colher um exame de sangue, enfim, os fatores predisponentes e como que aquele sintoma vem se manifestando. Se é uma coisa recorrente, se foi pontual, se acontece todo dia, num determinado momento, e se existe, por exemplo, na família, histórico de problemas cardiovasculares ou de situações graves, como uma parada cardíaca, necessidade de uma cirurgia, colocação de um marca-passo ou cardioversão, por exemplo. Então, assim, a história clínica, a anamnese tem que ser muito bem feita nesses pacientes, porque tem vários pequenos detalhes que levam a gente para uma determinada linha de pesquisa. Por exemplo, se é um sintoma desencadeado por esforço, eu preciso, depois dessa avaliação inicial, tentar reproduzir o que é que isso está acontecendo. Então, ele vai chegar num consultório e é óbvio que vai ser examinado da cabeça aos pés. Vai fazer um eletrocardiograma, que não existe uma consulta desse nível. Sem um eletrocardiograma, uma boa ausculta, uma boa propedêutica, pode ser que eu precise ver como é esse coração induzido pelo esforço. O teste ergométrico é uma arma muito útil. A ergometria pode ser feita, inclusive, com medidas de consumo de oxigênio, com a ergoespirometria. Que o povo chama de teste de esteira, né? Exatamente. O teste de esteira não é só para medir a capacidade física. Nós estamos ali, enquanto está andando, checando uma série de variáveis, como está a pressão, como está a morfologia daqueles batimentos vistos no eletrocardiograma, se a frequência está variando de uma maneira prevista ou se tem algo estranho acontecendo, acelerando demais ou não acelerando. E eu posso também monitorizar isso sem necessariamente fazer um esforço, porque as pessoas podem estar perguntando, poxa, mas eu tenho uma prótese no quadril, eu uso muleta, eu não consigo correr, eu tenho uma perna que não responde. A gente pode avaliar de uma maneira prolongada com um registro de monitorização, que é um Holter, que é um eletrocardiograma dinâmico que fica gravado, 3 adesivos colocados no peito e registrando 24 horas por dia o ritmo cardíaco. O Holter é uma arma indispensável em situações como essas, onde naquela avaliação inicial o diagnóstico ainda não saiu. E mesmo que o saia, é interessante a gente ver o comportamento dessa frequência ao longo do dia. Outra coisa que precisa ser esclarecida, e esse paciente, ao ser avaliado, vai precisar ser checado, como é que é a estrutura desse coração? A gente falou aqui que várias coisas predispõem a arritmias, fibrose, cicatrizes, incapacidade da musculatura contrair. Depois do exame físico, exames de imagem funcionais vão me dar essa resposta, como o ecocardiograma, que é um ultrassom do coração. Muita gente confunde, tá? Ecocardiograma com eletrocardiograma. Já fez um eco, já está aqui aquele papelzinho. Não, aquilo é um eletrocardiograma, mas o ultrassom do coração mostra o tamanho dessa cavidade, vê o coração batendo, a gente fala, olha, esse exame que o senhor fez foi o que aparece na televisão, faz uns barulhinhos, você vê aquilo ali. Isso que é um exame de ultrassonografia dinâmica do coração, que é um ecocardiograma. Vai me dar muita informação útil. A partir desses exames iniciais, a gente vai seguindo por um determinado caminho, que pode ser mais complexo, como até de uma ressonância magnética ou de um estudo eletrofisiológico, que é um exame invasivo com cateterismo dentro do coração, ou de outras formas de checagem, como até testes genéticos a gente tem feito para rastrear algumas arritmias familiares e algumas coisas malignas. Bom, e aí você fez o diagnóstico. Por exemplo, você sabe qual foi o tipo de arritmia. E aí? Então, assim, essa conclusão, ela vai desembocar em 3 possibilidades diferentes. A primeira, ser uma coisa realmente muito benigna, sem necessidade de um tratamento específico, o que é salutar, e as pessoas precisam estar, quando eu digo as pessoas, eu digo os médicos precisam estar preparados para saber orientar os seus pacientes como conduzir sintomas sem doença grave. Isso é uma arte, a gente precisa saber lidar com isso. Os exames não deram nada, ninguém descobre que eu tenho. Não, tá. A evidência está lá, você não teve alterações nos seus exames, mas a gente sabe como a gente vai lhe tratar. Tratar o paciente e não a pontinha do iceberg, que é o resultado do exame. Mas, às vezes, a gente vai se deparar com resultados
significativos, tanto de taquiarritmias quanto de bradiarritmias. E aqui a gente pode necessitar, então, da colocação de um marca-passo para corrigir o distúrbio do ritmo que deixa o coração muito devagar, muito lento, muito enfraquecido. A gente pode se deparar com a necessidade de tratar através de uma forma totalmente curativa e resolutiva, como é a ablação por catéter, um catéter inserido no coração através de uma veia, a veia femoral. Aliás, vamos lembrar que qualquer veia vai chegar no coração. Então, isso já é Claro. conhecimento O caminho é de esse. 100 anos. E o primeiro cara que pensou nisso foi nele mesmo, né? Você sabe, botou um catéter na veia, foi lá no raio-x, bateu e provou que se chega no coração. Então, até então, se duvidava dessa viabilidade. E a partir daí, hoje se faz muita coisa, se desobstrui artérias, se coloca válvulas e se tratam arritmias através de catéteres que podem aplicar energia de radiofrequência. É o popular cateterismo, né? Exatamente. Aqui a gente já faz uma coisa mais direcionada, um cateterismo com ablação, com a eliminação de focos E o arrítmicos. que é essa ablação? Em que consiste a ablação propriamente dita? Se você conectar o catéter numa fonte de energia, que hoje pode ser radiofrequência, pode ser uma energia térmica, ou até o campo pulsado, como o PFA, que agora a tecnologia está evoluindo. Antigamente era corrente direta, viu? Era um chocão mesmo que se dava na ponta do catéter, com várias lesões térmicas e às vezes levava até complicações outras que não só da arritmia, mas hoje o arsenal que se tem na mão para manipular o que o catéter está localizando ali permite, assim, hoje curar e às vezes diminuir a frequência de arritmias que antes eram consideradas intratáveis, como a própria fibrilação atrial. Bom, isso é o catéter que entra e vai lá no ponto indicado e provoca o estímulo para corrigir. E a cardioversão? Se dá aquele choque no peito. Eu tive um paciente uma vez que teve uma arritmia dessa, foi para o hospital, atendido, e lá no hospital sugeriram que ele fizesse a cardioversão ou que ele fizesse tratamento clínico depois. E ele escolheu o tratamento clínico. E o cardiologista insistiu com ele para que fizesse a cardioversão, porque, enfim, ele achava tecnicamente uma solução melhor. E depois, quando ele me contou, o paciente, me contou o que tinha acontecido, ele falou: doutor, ia dar um choque no meu peito para corrigir a arritmia. Isso não é a mesma coisa do que dar um chute no rádio quando ele para de funcionar? Não deixa de ser uma analogia pertinente, porque a cardioversão elétrica, que não é um tratamento em si, vamos dizer assim, é um instrumento dentro de uma estratégia terapêutica. Então, a cardioversão é um chute, você vai aplicar uma corrente direta que vai atravessar o tórax e vai zerar a atividade elétrica de todo mundo que está desorganizado ali naquele momento. Então, é aquele chute no rádio. Depois desse período de, vamos dizer assim, olha, todo mundo quieto aí, a gente vai dar chance das células normais, aquelas sistemas citocondutor que a gente falou, voltar a manter vamos dizer, a maestria do ritmo. Então, é isso que consiste a cardioversão elétrica. Você vai aplicar a energia que vai atravessar o tórax, às vezes precisa aumentar essa energia, às vezes ela pode ser insuficiente e às vezes ela pode ser salvadora, porque na arritmia ventricular que leva à parada cardíaca, a fibrilação ventricular, não há nada que possa salvar o paciente a não ser um choque bem aplicado naquele momento, em tempo hábil, porque está faltando oxigênio e o cérebro não aguenta muitos minutos sem receber nutrientes. Então, a cardioversão elétrica ela é um instrumento, sim, dentro de um determinado contexto. Provavelmente, o que o teu paciente estava falando seria de fibrilação atrial, que é aquela arritmia que dá tempo da gente estar aqui conversando e batendo papo. Porque se for uma fibrilação ventricular, a gente está falando de uma vítima de parada cardíaca que está ali desacordada, precisando de um socorro imediato e que, aliás, pode ser aplicado por qualquer transeunte, qualquer pessoa que tenha a possibilidade de testemunhar uma parada cardíaca, da mesma forma que qualquer um de nós aqui
que testemunharmos um incêndio, a gente pode ter um treinamento para lidar com o extintor e ser um brigadista. E os nossos brigadistas em parada cardíaca são pessoas que receberam um mínimo treinamento de suporte básico de vida para, primeiro, reconhecer que aquela pessoa que está parada ali, olha, não está simplesmente com indigestão, não está tendo uma crise de histeria, não precisa ficar abanando, nem dando massagem em cima do peito. O que essa pessoa está precisando, uma vez desacordado, é que se iniciem as manobras imediatas de compressão do tórax para manter o fluxo de sangue e chamar por ajuda para que alguém traga um desfibrilador para fazer essa cardioversão. E não é um equipamento fora da realidade. Desfibriladores hoje, semiautomáticos, eles estão disponíveis em vários lugares de aglomeração, no aeroporto, shopping center, no avião, na rodoviária, em academias, porque esses equipamentos eles vão ser manuseados não por médicos, mas por socorristas que presenciaram aquela pessoa entrar em colapso. Basta pegar a placa adesiva, colar no tórax, saber posicionar a vítima direitinho e acionar os comandos que vão com o aparelho dá comandos de voz e mostrando, olha, se afaste, analisando o ritmo e definindo se está indicado aplicar o choque ou não, que nesse caso aqui é para salvar a vida. Alexandre, mas aí uma pessoa que não é médica, não tem nenhuma formação nessa área. Você está dizendo que se for uma arritmia, for uma fibrilação atrial, tudo bem, dá para levar tempo de levar para o pronto-socorro, sem maiores correrias. E aquela pessoa que está ali, caiu, como é que eu sei se está tendo uma fibrilação atrial ou está tendo uma fibrilação ventricular? Em primeiro lugar, valorizar a perda súbita de consciência. Se você está encontrando uma pessoa que desabou na sua frente, ou você encontrou ali desacordado, e você não sabe, você é leigo, você não tem treinamento, você não sabe examinar, você não sabe auscultar, até mesmo pegar o pulso, Drauzio, assim, numa situação como essa, você não vai esperar, que até esses profissionais têm dificuldade para checar, e tempo aqui é vida. Eu não posso perder muito tempo. Chamou, chacoalhou, buscou resposta, e essa pessoa não está responsiva, considere que até prova em contrário estamos diante de uma parada cardíaca. Tem coisas que são fáceis de serem ensinadas, um treinamento rápido de suporte básico. Você está encontrando uma pessoa que está esquisito, você está chacoalhando, você não vai pegar pulso. Mas a pessoa está falando, está se mexendo, está falando coisas desconexas, óbvio que não está diante de uma parada cardíaca. Essa pessoa está se mexendo, está respirando órgãos, assim, uma respiração normal e não assim simplesmente pequenos abalos. Essa pessoa está realmente com o fluxo ali mantido, mas se você não tem resposta nenhuma, uma resposta muito pobre, quer dizer, só um abalo, uma convulsão e depois está totalmente inerte, considere uma parada cardíaca, precisamos pedir ajuda, todo mundo está acionado, vamos chamar o SAMU, vamos chamar o socorro, vamos providenciar um desfibrilador, porque se for uma arritmia ventricular que estiver acontecendo ali, a única chance dessa vítima sobreviver é receber um choque apropriado e receber suporte de compressões torácicas enquanto o fluxo não é restaurado. E esperar o resgate chegar, não colocar a pessoa no carro que você vai transportar um cadáver, né? Sem dúvida, eu já falei isso no nosso videocast na Sobrar, que a gente tem uma atividade como essa, onde a gente discute muito, com informação não só para leigos como para médicos. Uma experiência que eu vivi alguns anos atrás, eu estava passando por uma região de Salvador, o Dique do Tororó, e um rapaz praticando exercício parou, ele teve uma parada cardíaca e todo mundo começou com as medidas erradas, abanando, massageando, ligando para os familiares, aquela coisa. Chegou um carro da polícia, não era ambulância, mas era uma viatura, e os policiais, com noção, começaram a organizar ali a reanimação do rapaz. E a população começou a se enfurecer porque eles não estavam botando o rapaz do carro dentro da viatura para levar para a emergência, enquanto na verdade estavam fazendo certo, enquanto a ambulância chegava, ficava ali, mas a situação ficou tão insustentável, estava com risco de linchamento,
que eles tiveram que botar a vítima no carro e, obviamente, não sobreviveu. Morreu. Claro. Isso é uma coisa importante de lembrar. Agora, se eu não quisesse ter uma arritmia, tem alguma coisa que eu possa fazer ou vai depender da vontade de Deus? Acho que são duas coisas. Sempre existem coisas para a gente fazer para evitar um desfecho ruim, não é só em cardiologia, não, né? Acho que em tudo, né? Hábitos de vida saudáveis impactam em praticamente tudo que vai incutir em risco para a nossa saúde. E para a arritmia não é diferente, porque os fatores de risco que levam a uma hipertensão descompensada, ao acidente vascular cerebral, ao infarto do miocárdio, ou intoxicações por drogas, como a gente já falou, tudo isso interfere no aparecimento de arritmias. Então, não fumar, não utilizar drogas ou excesso de álcool, você está com excesso de peso, sedentarismo, pressão arterial descontrolada, diabetes descontrolado, já falamos do colesterol, mas se você tem inclusive um histórico na família de alguma doença que pode ser rastreada nos assintomáticos e, consequentemente, prevenida uma arritmia grave e uma parada cardíaca, essas são as coisas que a gente pode fazer da nossa parte. Óbvio, tem o restante, como você já falou, da vontade de Deus, os fatores que são assim não modificáveis. Por exemplo, só da gente ser homem, envelhecer ou vir de uma família onde existe um gene predisponente a uma doença, isso já é uma carga que você já carrega. Homens infartam mais do que mulheres, velhos têm mais problemas cardíacos do que jovens. E se você vem de uma família que tem um gene predisponente a uma cardiopatia hipertrófica, por exemplo, uma cardiopatia arritmogênica, não há nada que você possa fazer para evitar esse aspecto. Mas os outros você pode fazer. Além de, é claro, se consultar com o seu médico para determinar qual que é o seu risco basal, porque mesmo tendo coisas que não dão para modificar, é possível identificar sinais premonitórios que às vezes indicam um tratamento preventivo, como é o caso do implante de um desfibrilador, que é um aparelho implantável que dá o choque automaticamente diante de uma parada cardíaca, independente de quem está do lado, ou de um procedimento de ablação, como a gente já falou, que cura algumas arritmias. Vou dar um exemplo aqui da síndrome de Wolff-Parkinson-White, que é uma malformação onde você tem um nervo extra que supera a capacidade do sistema normal de condução e pode acelerar o coração de uma maneira perigosa em algumas situações. Alexandre, você falou de drogas, de álcool, etc. Você já viu pessoas que, teoricamente, não têm nenhum fator de risco claro, evidente, e que numa bebedeira, não são alcoólatras, mas numa bebedeira tiveram um quadro de arritmia? Sim, inclusive até em livros antigos, né, esse termo já é consagrado, que é a Holiday Heart Syndrome, né? Então, a síndrome do coração no feriado, nas férias, no pós-fim de semana, já era bem conhecida por associação com excessos, e o álcool aqui está no top score, que leva a um aumento da sensibilidade do coração às catecolaminas, à adrenalina, à noradrenalina que a gente já tem, e aumenta essa predisposição a determinadas células se desorganizarem, enlouquecerem e formarem aqui uma predisposição a ritmos que não deveriam estar ali. Então, assim, muitas vezes essas pessoas têm algum fator predisponente a mais, mas como você disse, às vezes o álcool parece ter sido o único gatilho que levou aquela pessoa depois daquele excesso, parar no pronto-socorro com a frequência de 180, 190, 200 batimentos por minuto. Além do álcool, é claro, outras drogas ilícitas. A cocaína, ela entra aqui, acho que como uma das principais drogas nesse contexto, pelo fato de ser altamente taquicardizante, ativador do sistema adrenérgico, vasoconstrictor, que leva até, inclusive, um quadro típico de um infarto, mesmo sem ter uma placa obstrutiva na artéria coronária. Tem uma longa história de frequentar cadeias, eu vi vários
meninos assim de menos de 30 anos com acidentes vasculares cerebrais que aconteceram no momento em que estavam fumando crack. Com certeza. Eu já tive a oportunidade de tomar decisão em sala de emergência, porque às vezes o tratamento muda, né? Então, assim, você tem que estar atento para não utilizar medicações que podem interferir e interagir negativamente, como é o caso dos beta-bloqueadores. E, curiosamente, um desses casos que eu vi, nunca me esqueço, eu fui acordado na quarta-feira de cinza para ir lá ver esse paciente, que é até uma pessoa muito próxima, minha família. E aí, na sala de emergência, na quarta-feira de cinzas, a informação veio, não, cheirou cocaína a noite toda de terça e quase que essa informação não chega. Era um cara de uns 50 anos de idade nessa ocasião, e essa informação mudou radicalmente o tratamento e não tinha nenhuma obstrução aterosclerótica. O que tinha, sim, era vasoconstricção, tão grave quanto, tá? E muitas vezes que acaba complicando não só com a parte vascular, você falou de acidente vascular cerebral, podia ser um acidente vascular em outro território, nas artérias coronárias, e o desarranjo elétrico que pode levar à parada cardíaca. Que orientação você dá para os teus pacientes que tiveram arritmia? Lógico, você fala para eles não cheirar cocaína, é claro. Mas em relação ao álcool, que faz parte do contexto social. Exatamente. O problema do álcool é ele fazer parte do contexto social e parte integrante da dieta de algumas pessoas, né? E o interessante é que o álcool, nessas idas e vindas, já passou por períodos lá, vamos botar lá nos anos 70, de ser até recomendável para melhorar o perfil lipídico. Eu me lembro que meu tio chegou, eu estava na pré-escola ainda, com dose de uísque, foi o cardiologista que mandou tomar na época, que era para limpar as artérias. Realmente existia essa recomendação. Acho que outras coisas também, até a obstetra que recomendava mesmo para poder relaxar o útero, não ter um parto prematuro. Depois veio a história do vinho, né, nos anos 90, sobre essa possibilidade de efeitos antioxidantes, enfim. Mas os estudos mais recentes estão mostrando que, infelizmente, não existe consumo seguro de álcool. Sempre haverá um pequeno preço a se pagar. Ou seja, se pudesse não consumir nada de álcool, seria melhor do que consumir alguma coisa. Mas a gente sabe que isso é difícil, não precisa ser uma coisa radicalizada ao ponto da gente banir, mesmo porque alguns pacientes não estão interessados nesse tipo de modificação, mas que pelo menos sirva sempre de alerta para a moderação no consumo, e aqui less is more, né? Quanto menos, melhor. Acho que da mesma forma que tem outras coisas que a gente sempre precisa lembrar. Não existe consumo seguro de cigarro, por exemplo. Eu fumo pouco, só 2 cigarros, enfim. Às vezes fumo pouco, fumo um maço por dia. E isso já começa pela gente, né? Eu acho que nós, como profissionais da saúde, que somos, além de terapeutas, a gente também é influenciador, né? Eu não consigo conceber um médico fumando ou bebendo demais ou se expondo a determinadas situações que colocam a tua vida em risco quando você precisa da tua vida intacta para poder cuidar da vida dos outros, né? Alexandro, você acha que o SUS está preparado para tratar esses casos? Felizmente, no Sistema Único de Saúde, a gente tem sim, nesse, vamos dizer assim, subitem que é de alta complexidade, quer dizer, a cardiologia de alta complexidade, tratar de arritmias, quer dizer, dispor de marca-passo, dispor de desfibriladores, dispor de cateterismo e ablação. Esse serviço ele é oferecido sim. O problema são as vias de acesso, que como quase tudo, toda vez que se oferece um serviço em alta escala, em alta abrangência para um país continental como o nosso, esse princípio da universalidade e da integralidade é difícil de se alcançar para uma terapia tão complexa como é o tratamento das arritmias. Então, dito isso, essas dificuldades reconhecidas,
elas precisam ser vencidas e é um desafio, caso a caso, e isso muda muito de cada região do país que a gente está falando. Essas terapias elas estão disponíveis, sim. Umas mais fáceis, outras menos. Às vezes eu digo assim que às vezes é mais fácil a gente conseguir implantar um marca-passo pelo SUS do que conseguir fazer, por exemplo, um teste de esforço, tá? Assim, tudo por uma questão de contingenciamento. Hoje, no Sistema Único de Saúde, que está hierarquizado, você não chega num hospital de alta complexidade como o nosso, lá na Bahia, direto pela porta. Você vai ser atendido numa unidade de pronto atendimento ou por uma unidade do SAMU, que é quem vai fazer essa triagem e identificar a necessidade ou não de um tratamento de alta complexidade. E, a partir daí, esse paciente vai ser encaminhado para um serviço que tenha essa disponibilidade. Algumas coisas ainda estão sendo um pouco difíceis, como a ablação da fibrilação atrial. Essa é uma vertente que a Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas vem trabalhando firmemente para se instituir e para se viabilizar de uma maneira custo-eficaz para o Sistema Único de Saúde, porque é muito caro, o sistema é caro, o número de pacientes é enorme. Por outro lado, o tratamento não é para todos. A gente acabou de discutir aqui tantas situações de alto, médio, de baixo risco, então são aqueles pacientes específicos que vão precisar de uma terapia como essa, de alta complexidade. Mas, de uma maneira geral, todos esses tratamentos que a gente falou aqui, eles estão contemplados nas respectivas codificações do Sistema Único de Saúde. A cardiologia evoluiu muito nos últimos anos, né? Sim. Como é que você enxerga esse campo agora, né, neste momento? Acho que nesse momento é um dos campos, uma das áreas que mais progride nisso aqui. A cardiologia intervencionista como um todo. Então, assim, como você falou, a cardiologia é uma ciência muito ampla, que, vamos botar aí, de uns 40 anos atrás, era um pouco limitada na sua resolutividade em curar algumas coisas. A cirurgia chegou para poder facilitar e tratar algumas doenças congênitas, revascularizar vasos obstruídos, trocar válvulas defeituosas. E hoje a gente está num tempo onde parte dessas correções já estão sendo feitas sem precisar abrir o peito, sem precisar de uma anestesia geral, sem precisar parar o coração. É nesse cenário onde a ritmologia evolui a passos largos. A fibrilação atrial, por exemplo, foi considerada durante muito tempo uma arritmia intratável, uma arritmia que não era possível se fazer algo para reverter e restaurar o ritmo sinusal. Depois chegou a história da cirurgia. A cirurgia, os pacientes com coração aberto que iam trocar a válvula, fazer a cirurgia do labirinto, a cirurgia de Mason, a cirurgia do Cox, que hoje é uma coisa muito pouco utilizada, a não ser nessas situações específicas onde já se vai fazer realmente um procedimento cirúrgico aberto. Então, os tratamentos de cardiologia intervencionista, pouco invasivos, e até mesmo com a possibilidade da integração da robótica e com a inteligência artificial, estão trazendo um horizonte novo de melhora e de cura para determinadas arritmias que antes eram consideradas intratáveis. E na área dos medicamentos? Na área dos medicamentos, as coisas evoluem bastante também. Mas ainda estamos precisando de um pouquinho mais de evolução no que se refere a antiarrítmicos. Ainda estamos caminhando a passos lentos ou talvez até estagnados. A miodarona, por exemplo, ainda é uma droga que está no sopé aí de todos os guidelines para tratar uma série de arritmias ventriculares, a própria fibrilação ventricular, atrial, mas você vai lá e 40, 50 anos atrás, ela já estava lá e continua. Né? Então, assim, não são coisas que ainda ficam. Mas também pela qualidade do efeito da miodarona, né? Exatamente. E onde a gente não evoluiu, a coisa está caminhando aí para a terapia genética e para algumas outras perspectivas futuras aqui, farmacologicamente falando. E para a gente encerrar, Alexandre, que mensagem você deixaria para as pessoas de um modo geral? Eu acho que a mensagem que eu preciso deixar
É uma mensagem de prevenção, é uma mensagem de conhecimento, de educação, como a gente falou aqui. Saber como é que essa máquina funciona e quais são os sinais de alerta quando ela não está funcionando bem. Não negligenciar sintomas, não negligenciar dor no peito, falta de ar, palpitação, desmaio, sensação de apagão, e ao se deparar com uma pessoa aqui na sua frente com sintomas e com um colapso como esse, chamar a emergência imediatamente, porque o socorro pode estar nas mãos de um choque. Então, antes de chegar a isso, tratar, e ao se deparar com essa situação, saber para que lado vamos correr. Alexandre, muito obrigado. Não, por isso, foi um prazer. Vocês ouviram bem, né? Os conselhos e as sugestões do Dr. Alexandre. Esses problemas cardíacos dependem muito do estilo de vida que nós levamos. Não dá para ser sedentário a vida inteira, não dá para fumar, são erros fatais que podem custar a vida numa idade muito fértil ainda. Nós temos que ter uma dieta saudável, todo mundo sabe os cuidados quais são, né? E atividade física. E não exagerar no álcool, porque esse conceito realmente mudou. Eu mesmo, anos atrás, escrevia e quando fazia palestras, dizia que o álcool, em pequenas doses, o vinho especialmente, era protetor em relação ao coração. Era o que a gente sabia nos anos 90. Mas com a evolução, nós estamos vendo hoje que, infelizmente, o álcool não existe dose segura. Não adianta dizer, mas eu tomo só um copo nas refeições. Parece que a gente não tem essa felicidade. Muito obrigado pela atenção. No nosso portal você encontra outros podcasts, especialmente o Saúde Sem Tabu, o Porquê Dói e outras histórias. Estão todos disponíveis no YouTube, no nosso canal e nos principais agregadores. Muito obrigado.